com muita alegria e satisfação que eu convido uma das vozes mais belas que já ouvi. Recebam com carinho, Sueli Façanha, Comunidade Shalom. Se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, tivesse em mim o dom de profecias, se possuísse em mim o dom de todas as ciências, se meu coração não tiver amor, nada terei. Nada terei. Transportar montanhas, se eu vender tudo que eu tenho e aos pobres entregar, se o meu corpo fosse entregue às chamas, não iria adiantar. Deus conhece o coração, conhece o meu pensar. O amor é paciente, nele não existe inveja. Não tem orgulho e a vaidade não se entrega. Não é descortês nem interesseiro, não se irrita com ninguém. Não guarda rancor, vive pro Senhor, se alegra com o bem. O amor tudo perdoa, tudo espera e suporta, pois o verdadeiro amor jamais acabará. Eu te digo, meu irmão, abra o seu coração, entregue a Deus, pois se não tiver amor, nada terá. Obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe, que seja tua rocha, tua fortaleza. Mesmo que eu tenha fé para transportar montanhas, se eu vender tudo que eu tenho e aos pobres entregar, se o meu corpo fosse entregue às chamas, não iria adiantar. Deus conhece o coração, conhece o meu pensar. O amor é paciente, nele não existe inveja. O amor não tem orgulho e a vaidade não se entrega. Não é descortês nem interesseiro, não se irrita com ninguém. Não guarda rancor, vive pro Senhor, se alegra com o bem. Tudo espera e suporta, pois o verdadeiro amor jamais acabará. Eu te digo, meu irmão, abra o seu coração, entregue a Deus, E se não tiver amor, nada terá. Sueli Façanha. Palmas pro Senhor.
8h40. Voltamos ao vivo com a transmissão do programa Fonte de Avivamento na noite desta quarta-feira. Oh, glória a Deus. Seja bem-vindo nessa noite. Um grande abraço aí a você que está na sintonia aqui em Santa Bárbara do Oeste, a você de outras cidades, aos nossos irmãos, um grande abraço. Queridos, amados e amadas no Senhor, de forma muito especial, Jesus deseja tratar com o meu e com o seu coração nessa noite, nos revelando o mistério da verdadeira caridade. Porque muitos são os sentimentos que algumas vezes confundem o coração ou o coração acaba confundindo. Muitos são os sentimentos e por vezes o coração acaba confundindo gostar com amar. E de maneira muito especial, eu gostaria de iniciar a pregação dessa noite, convidando a você que abra comigo, pedindo a você, te convidando para abrir comigo, a primeira carta escrita por São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versos de 1 a 13. Primeira carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Enquanto você se localiza, enquanto você abre a tua palavra, nesse momento eu levo você a um mergulho. Eu e você somos chamados a um mergulho na unção do Espírito Santo, para entender por que São Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13 falando sobre a verdadeira caridade. Porque no capítulo 12, irmãos, Paulo vai escrever à igreja de Corinto falando sobre a realidade do Espírito Santo e os carismas. E Paulo vai iniciar o 12º capítulo dizendo que ninguém pode chamar Jesus ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. E ninguém pode dizer que maldito é o Senhor a não ser sem a ação do Espírito Santo. E Paulo então aí vai descrever 9 carismas, falando sobre o dom, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o dom da fé carismática, a fé sobrenatural, a fé que acredita que a todo instante Deus intervém com poder, milagres, prodígios e sinais. Vai falar sobre o dom das línguas, o dom da profecia, o dom da interpretação das línguas, o dom da cura, o dom do milagre e o dom do discernimento dos espíritos. 9 carismas Paulo vai falar, dizendo que são dons, carismas, e dom é presente, dom é gratuidade do coração de Deus. O mesmo Paulo escreve no capítulo 11 da carta aos Romanos, no versículo 29, dizendo que os dons de Deus são irrevogáveis. São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29, Paulo vai dizer isso: os dons de Deus são irrevogáveis, estão presentes em nós através do Espírito Santo que habita em nosso ser, que nós recebemos unido ao Pai e ao Filho, a Trindade Santa que nós recebemos no dia do nosso batismo. E Paulo vai dizer que, como dom, ele precisa ser exercido para a edificação da igreja, e aí ele se torna um carisma. É dom que está em nós, é dom que está presente em nós pela força do Espírito Santo que habita em mim e em você. E ele é vivido como um carisma quando nós o colocamos a serviço, colocamos à disposição para a edificação da igreja. Porque na realidade os carismas não são nossos, os dons são presentes de Deus, gratuidade de Deus, para que nós sejamos instrumentos de edificação na vida de outras pessoas, sejamos instrumentos de edificação para a igreja. E é interessante, querido, levar você a entender isso. Dom nos é dado como dom, presente, é gratuito. E olha, deixa eu dizer para você, não é necessário que você seja santo, não é necessário que eu seja santo para que os dons de Deus se revelem e se manifestem em nós.
Mas qual a diferença de dom e de carisma? Você deve estar se perguntando: Carlinhos, qual a diferença de dom e de carisma? Dom, porque nos foi dado de presente. A palavra carisma, do grego, para a tradução, para a nossa língua, quer dizer gratuidade, gratuito, dom, favor, presente, graça recebida do céu gratuitamente, por misericórdia de Deus. Mas dom, eu vou voltar a terminar dizendo isso para você: dom porque nos foi dado como presente, e carisma é o exercício. Nós carismaticamente, ou exercemos em forma de carisma, exercemos os dons em forma de carisma, exercemos, colocamos em prática os dons que nós recebemos do alto através da força do Espírito Santo que habita em nós. E aí Paulo vai escrever na primeira carta, no capítulo 12, falando sobre essa grande realidade dos carismas, dos 9 carismas do Espírito Santo, como edificação para o corpo de Jesus sobre a face da terra, que é a igreja, para que a igreja seja edificada, para que você entenda, por exemplo, o Senhor, que tem a ciência de todas as coisas, Ele nos revela uma palavra da ciência que é dele. Nós estamos orando por alguém, e aí nos é revelada uma palavra de ciência, ou seja, o Espírito Santo, que tem a ciência sobre todas as coisas, vai revelar ao coração do homem que está orando, ou que está em oração por uma determinada situação, ou por uma determinada pessoa. O Espírito Santo vai revelar, Ele que tem a ciência do que está acontecendo, Ele que tem a ciência daquilo que pode resolver aquele problema, Ele que tem a ciência daquilo que pode curar aquela enfermidade. Ele vai revelar a ciência ao coração do homem, e revelando ao coração do homem, Ele vai também trazer uma palavra de sabedoria, porque primeiro Ele dá a ciência do que está acontecendo, e em seguida Ele dá uma palavra sábia, uma palavra de entendimento, uma palavra para que aquela situação possa ser resolvida. Então a palavra de ciência revela o que está acontecendo, e a palavra de sabedoria é o caminho para que aquela situação seja resolvida, é o caminho para que aquela enfermidade seja curada, é o caminho para que os corações sejam acalentados através da revelação que não é do homem, mas que é do Espírito Santo. E todos esses dons carismaticamente exercidos estão aptos e estão à disposição gratuita para a edificação da igreja, para a edificação dos homens, para a edificação das mulheres, que são os edifícios espirituais alicerçados sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas Paulo, interessante, eu quis começar a pregação te falando sobre isso, porque Paulo vai falar sobre um mesmo Espírito e os carismas, ou os dons, mas um só é o Senhor. São vários dons, mas um só é o Espírito que os derrama sobre a igreja. E Paulo vai dizer: Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos os membros que formam o corpo. E o corpo necessita ser articulado por esses carismas, o corpo necessita ser regido por esses carismas, porque eles edificam o corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. E aí lá no versículo 31 do capítulo 12 ele vai dizer: mas agora eu vou indicar para vocês o caminho mais excelente para se buscar. E ele vai dizer: a vocês eu peço que vocês aspirem os dons sobrenaturais. Paulo escreve lá no versículo 31 do capítulo 12: aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. E aí ele vai falar sobre a caridade, porque o maior de todos os dons é o amor, o maior de todos os dons é a caridade, e todos os outros dons são provenientes do amor. Porque não adianta nós pedirmos o dom de falar em línguas, o dom de interpretar as línguas, não adianta nós clamarmos o dom da palavra de ciência e de sabedoria, se nós ainda não aprendemos a amar, se nós ainda não aprendemos a amar as pessoas, amar como o Senhor ama, porque fica algo vazio, fica algo sem coerência, fica algo manco nas nossas vidas. Como é que nós profetizamos sobre a vida de alguém? Como é que nós temos revelação de palavras de ciência e sabedoria, se nós ainda não aprendemos a amar? Porque todos os carismas são provenientes do maior de todos os carismas, de maior de todos os dons, que é o amor. E Paulo então escreve: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou.
ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, ela não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não busca os seus próprios interesses e não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita, mas quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que eu me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é dentro dessa dimensão, querido, Paulo faz um comparativo dizendo que assim como um corpo, e Paulo vai fazer esse comparativo em 1 Coríntios 12, dizendo que nós somos o corpo, e cada um de nós é um membro que compõe, que forma o corpo de Jesus, que é a igreja, sobre a face da terra. E Paulo vai dizer então, assim como um corpo humano precisa de toda uma realidade orgânica, precisa de um movimentar orgânico, precisa de uma organização orgânica, né? Pode-se dizer assim, precisa do seu meio orgânico trabalhando para que tudo esteja em plena saúde. Assim também a igreja, o corpo de Jesus sobre a face da terra, que é a igreja, precisa ser movido pelos dons, mas o principal é o dom do amor, o dom da caridade, porque volta a dizer, muitas vezes, e Paulo fala aqui, que fala sobre criança, pensar como criança, andar como criança, e muitas vezes nós somos crianças na fé. E como somos imaturos na fé, porque muitas vezes queremos profetizar, queremos falar em línguas, queremos fazer milagres, prodígios e sinais em nome de Jesus, mas não nos preocupamos ou não nos abrimos em relação ao maior de todos os dons, aquele que jamais passará, porque a palavra vai dizer que a ciência findará, que a profecia cessará, e que a ciência ela é imperfeita e a profecia também, mas a caridade jamais passará. Paulo escreve falando que as profecias vão desaparecer, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará, porque a nossa ciência é parcial e a nossa profecia é imperfeita, mas a caridade jamais passará. E por que a caridade jamais passará? Porque o próprio evangelista São João escreve na primeira epístola, a primeira carta de São João, capítulo 4, dizendo que Deus é amor, Deus é caridade, Deus é amor, e por isso a caridade jamais passará. E é interessante, amado no Senhor, que nós só podemos de fato saber o que é caridade se nós experimentamos, porque não cabe mais, não convence mais ninguém, igreja do Senhor, não convence mais quando os pregadores e pregadoras começam a dizer, nós precisamos amar, nós precisamos aprender, não convence mais, isso é um discurso vazio que nós já estamos fartos de ouvir, já estamos cheios de ouvir esse discurso. Não, mas nós precisamos amar. E as pessoas muitas vezes que pregam que de fato é preciso amar, na primeira experiência são os primeiros que não amam, na primeira experiência são os primeiros que traem, são os primeiros que aprontam ciladas, armadilhas, que cometem traições.
E o discurso de fato já não convence mais, não convence nem as palavras e principalmente o testemunho, já não convence mais a igreja, já não convence mais homens e mulheres. As palavras que de fato nós ouvimos: precisamos amar, precisamos viver o amor, precisamos viver a caridade, a fraternidade, a solidariedade, mas é um discurso vazio. Por quê? Porque não se está mais experimentando isso, porque não se está mais vivendo isso. E se não se experimenta e se não se vive, o discurso é vazio, as palavras são vazias e já não consegue mais convencer ninguém. E como é que de fato nós experimentamos essa caridade? Como é que de fato nós experimentamos o verdadeiro amor, para depois não trairmos aqueles que estiverem próximos a nós, para que a nossa pregação seja uma pregação poderosa e de fato acompanhada pelo testemunho? Nós precisamos experimentar esse amor na cruz. Porque o amor de que Paulo fala aqui é o mesmo amor que Papa Bento XVI escreveu para a igreja no ano de 2006, quando em seu primeiro documento a Igreja Católica no mundo escreveu: Deus é amor, Deus caritas est. Papa Bento XVI escreve dizendo, maravilhosamente explicando as três dimensões do amor. O amor que no grego é eros, philos e ágape. A palavra amor na santa e poderosa palavra de Deus, ela pode ser encontrada nessas três dimensões. O amor eros, que é o amor sexual, o amor de homem para mulher. O amor philos, o amor de amizade, que é amor de pai para filho, amor de irmão para irmão, amor entre amigos verdadeiros. Esse é o amor philos. O eros, que é o amor apaixonante, o amor de homem para esposa, de esposo para esposa, de mulher para homem. Esse é o amor eros. O amor philos, que é o amor da amizade. E o amor ágape, que é o amor de Jesus no alto da cruz. O amor ágape, que é o amor de Jesus anunciando o mistério e o ministério da ação de Deus sobre a face da terra. Esse é o amor ágape, o amor que morre pelo outro, o amor que dá a vida pelo outro. E é desse amor que Paulo está falando. E quantas vezes a humanidade, por não experimentar essa realidade, confunde. Muitas vezes gostando acha que ama. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você: foi o que Jesus perguntou para Pedro quando apareceu ressuscitado, após a traição de Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus estava perguntando sobre ágape: Pedro, tu me amas com amor ágape? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquela hora Pedro estava respondendo: Senhor, tu sabes que eu te gosto, porque eu te traí. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas mais do que este? Tu me amas com a certeza de dar a vida, Pedro? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te gosto, com amor philos, com amor de amizade, porque eu te traí. Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu estás disposto a dar a vida por mim? E ele responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu não te amo com amor ágape, tu sabes que eu te traí, tu sabes que eu não dei a minha vida por você, na hora do martírio, na hora em que o Senhor foi capturado pela mão dos ímpios para ser levado e crucificado no alto daquela cruz, eu te traí. Portanto, o meu amor pelo Senhor não é ágape, o meu amor pelo Senhor é philos, o meu amor pelo Senhor é amor de amizade, não é amor pleno, não é amor na essência. E Jesus responde para ele: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus responde para ele naquela hora: Pedro, se você de fato quer me amar com amor ágape, com amor que morre pelo outro, apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, porque essa é a chance que eu te dou para que você aprenda a viver o que é o ágape, para que você aprenda a dar a vida pelo outro, para que você aprenda a sofrer pelo amor, que você aprenda a sofrer pela salvação dos teus. Esse é o amor ágape, e eu lhe dou uma segunda chance. E é desse amor que Paulo está dizendo aqui: é ágape, é morrer, é sofrer, é amar sofrendo, é amar esperando, é amar sendo paciente, é amar dando a vida pela salvação dos teus. É desse amor que Paulo está dizendo aqui. Quantas são as pessoas, quantas vezes nós confundimos isso? Nós achamos que estamos amando com o amor de dar a vida, e no entanto nós estamos apenas gostando. E muitas vezes não chegamos nem a gostar, porque traímos, porque armamos ciladas, porque perseguimos, porque caluniamos, porque mentimos. Isso não é amor, isso não é caridade, isso não é amor philos, isso não é amor ágape, isso não é amor, meu irmão. Isso não é caridade. E é dentro dessa dimensão
que o Senhor vem falar ao nosso coração nessa noite. 9h em ponto, nós saímos para o intervalo e voltamos em instante. Permaneça na sintonia, querido, porque nós já voltamos. Continue ligado. Anunciação FM. Você curte agora Ministério Vida e Comunhão e a canção Teu Avivamento, especial pro meu irmão Rodrigo, lá em Frutal do Campo. Tá aí, Rodrigo? Santo, Tu estás aqui. Santo, vieste por mim.
povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Horas e 12 minutos. Voltamos com a transmissão ao vivo do programa Fonte de Avivamento, diretamente aqui dos estúdios da Anunciação FM em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Cidade lotada, querida. A cidade está repleta de pessoas fazendo compras, passeando em família. Isso é legal, isso é bacana, legal. Seja bem-vindo e atraído nessa noite, a você, meu irmão de Santa Bárbara do Oeste, a você de outras cidades, onde quer que você esteja e como você estiver, saiba, o Senhor deseja tratar com o seu coração, curar, libertar você de todo e qualquer fardo que possa estar pesando sobre os teus ombros. Vinde a mim vós todos, diz o Senhor, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso e descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Mas de forma especial, querido, nessa noite o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração através da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versos de 1 a 13. A verdadeira caridade só pode ser vivida quando nós a experimentamos, quando nós a extraímos do coração de Deus. Porque senão fica algo obsoleto, irmão, fica algo vazio, fica algo incoerente falar de caridade sem viver. E é o que nós temos presenciado muitas vezes até de nós mesmos, que falamos com discursos vazios, palavras que não têm força, porque nós não estamos experimentando aquilo que estamos falando, não estamos experimentando aquilo que estamos pregando. Quando falamos para as pessoas que é necessário amar, nós é que de fato precisamos primeiramente extrair esse amor do alto da cruz. Jesus não está mais pregado na cruz, mas a lição e todos os momentos em que Ele viveu na cruz, para nós agora é direção, para nós agora é direção, para que de fato nós saibamos e aprendamos com Ele o que é amor, o que é de fato a verdadeira caridade. E Paulo vai escrever dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor eu nada sou. Querido, pregar, ainda que nós falemos a língua dos anjos para anunciar a caridade, para anunciar para as pessoas sobre o amor, se nós não vivermos primeiro, as palavras não têm força. Ainda que nós falemos todos os idiomas, ainda que nós falemos a língua angelical dos anjos, se nós não tivermos caridade, se nós não estivermos vivendo esse amor ou extraindo, buscando extrair esse amor em Jesus, fica algo vão, fica vazio, fica obsoleto, não vai convencer, são palavras vazias lançadas ao vento.
A caridade de fato, a pregação da caridade de fato, ela tem força quando nós a vivemos. E aí não é necessário falar a linguagem angelical, e muito menos falar todas as línguas dos homens, falar todos os idiomas, ou seja, o que for, porque o maior de todos os idiomas, que é entendido em qualquer parte do planeta, será vivido e pregado por nós, que é a força do amor. E Paulo continua dizendo, Paulo vai escrevendo aos Coríntios e falando, dizendo: também como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine, se eu não tiver amor, eu serei assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu sou como um bronze que soa, como um símbolo que retine. O símbolo, querido, Paulo escreve fazendo comparação. O bronze, se você bater no bronze, ele faz um barulho frouxo, porque ele é um metal. O bronze é um metal flexível. Se você bater no bronze, você vai ver que, diferente de um outro metal mais rígido, o bronze vai fazer um barulho mais frouxo, um barulho mais fraco. E Paulo vai fazer a comparação entre o bronze, que é um metal mais flexível, com um símbolo que retine. E o símbolo é aqueles dois pratos da bateria. A você que toca instrumento, a você que conhece a bateria, o símbolo antigamente eram dois pratos semelhantes aos pratos da bateria. E o que Paulo está tentando dizer? Se eu não tiver caridade, eu sou como o bronze, que bate de maneira e faz um barulho pequeno, faz um barulho frouxo, sem sintonia. Não há sintonia entre a batida no bronze e o símbolo batido. Um vai bater descompassado do outro, e é o que Paulo está dizendo. Se não houver amor, nós faremos apenas barulho, e um barulho descompassado. Se não houver caridade dentro dos nossos corações, a nossa pregação sobre o amor, se o testemunho não acompanhar a pregação, será apenas como um barulho descompassado, como uma batida no bronze ou como uma batida no símbolo. Não haverá compasso nas nossas palavras, não haverá compasso entre as palavras e o testemunho, não haverá compasso na pregação e na vivência. E é o que Paulo está dizendo. Por isso que de fato nós precisamos entender o que não é caridade, porque falar sobre caridade, nós muitas vezes eu e você já ouvimos muitas vezes as pessoas resumir o que é caridade, o amor que de fato precisa ser vivido. Mas e o que não é caridade? Porque quando nós aprendemos o que não é caridade, nós passamos a entender o que é de fato a verdadeira caridade. E Paulo daí escreve dizendo: mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas. Paulo está falando de dons sobrenaturais. Paulo está falando sobre a revelação da ciência, o Senhor que tem a ciência sobre todas as coisas e que revela o coração do ser humano. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, de ouvir a ciência de Deus, Deus que revela a ciência ao coração do homem, e profetizar sobre a vida do homem daquilo que eu ouço do coração de Deus. Ainda que eu tenha uma fé potente a ponto de transportar montanhas, se não houver caridade, de nada vai valer, porque a caridade é que nos leva a entender de fato que é Deus agindo em nosso favor e em favor da igreja, agindo em nosso favor e em favor da humanidade. E quando falta caridade, nós nos orgulhamos, nós deixamos que a soberba tome conta do nosso coração. Aonde falta caridade, tudo parece vazio. Aonde falta caridade, tudo parece não, tudo é vazio. Quando nós temos o dom da ciência e da profecia, quando nos é revelado a graça da ciência e da profecia acompanhado da caridade, nós de fato entendemos que toda a revelação da ciência e toda a profecia vem de Deus em favor da igreja, vem de Deus em benefício do homem, vem de Deus em edificação da igreja. Mas quando falta a dimensão da caridade, quando falta a dimensão do amor, nós nos deixamos encher pela soberba. E Paulo continua dizendo: ainda que eu distribuísse todos os meus bens e me atirasse às chamas, se eu não tiver amor, de nada eu sou. E nesse momento eu lembro de dizer para você sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando ela escreve o livro, a autobiografia, a história de uma alma, ela vai dizer: eu encontrei a minha vocação é o amor no seio da igreja, a minha vocação é o amor no seio da humanidade, a minha vocação é o amor. E aí Santa Teresinha vai dizer: porque a igreja já tem um coração, e um coração ardente, que é o coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ela vai dizer: e a minha vocação é amar, porque o Senhor ama, Ele é o coração da igreja, Ele ama a igreja, Ele ama a humanidade. E eu descobri que a minha vocação é fazer o que Ele faz.
A minha vocação é viver o que ele vive. A minha vocação é viver o que ele ensinou a viver. A minha vocação é viver aquilo que ele tem ensinado a igreja ao longo desses 2000 anos a viver. E ela vai dizer: se não houver amor, os mártires derramam o seu sangue em vão, os missionários pregam o evangelho de forma automática. Santa Teresinha vai dizer: pregam as palavras como palavras soltas ao vento, palavras lançadas ao vento. E não é de fato isso, querido. Se não houver amor, não adianta doar todos os teus bens aos pobres, não adianta que nós doemos todos os bens aos pobres, porque não vai passar de soberba, porque não vai passar de autossuficiência. Não adianta se atirar às chamas, porque não vai ser martírio, vai ser autossuficiência ou qualquer outro sacrifício vazio, que não o martírio, que é inspirado pelo amor às almas, pelo amor ao reino de Deus. E é interessante que Paulo continua dizendo, ele vai falar, e aí ele vai explicar, aí ele vai de fato deixar claro para a igreja. Ele escreveu para Corinto, deixando claro o que não é caridade. E nessa noite o Espírito Santo vem falar para mim e para você o que de fato não é caridade, aquilo que de fato nós pensamos que é ou que pode ser caridade. E o Espírito Santo nessa noite vem dizer: não, não é caridade. Pode ser qualquer outro sentimento vazio, pode ser qualquer outro sentimento tentando nos enganar, tentando nos iludir, tentando nos levar a acreditar que isso é caridade, mas não é. E não é o Carlinhos, é a palavra de Deus quem diz, porque a palavra vai dizer: a caridade, ela é paciente e bondosa, a caridade, ela é sofredora, irmão. O amor ágape de Jesus na cruz, o amor que deu a vida pela humanidade, foi um amor sofredor, é um amor sofredor. Ele sofreu por todos, ele carregou o peso de todos os nossos pecados, manifestado naqueles que impiamente o pregaram na cruz. Todo o pecado da humanidade refletiu naquela hora através daqueles que injustamente o condenaram, não apenas os carrascos, mas toda a multidão de Israel que pedia a crucifixão dele. Os que julgaram injustamente, os que julgaram às escondidas, os que levantaram pessoas para caluniá-lo, para caluniar o Senhor com mentira. Tudo isso refletiu o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade estava refletido ali através dessas várias situações. E o próprio Jesus, e aí está o grande mistério, não há como falar de caridade se nós não estivermos com os olhos voltados na cruz de Jesus, se nós não estivermos com os olhos voltados no sacrifício de Jesus, desde da anunciação, concepção no seio da Virgem, até o martírio da cruz, martírio e ressurreição. Toda a caridade está voltada na primeira vinda e segunda definitiva vinda de Jesus, mas principalmente na primeira vinda, onde ele veio, nascido como homem no seio da Virgem, nasceu, foi criado, cresceu, anunciou o reino, foi perseguido, preso e crucificado injustamente, ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o Pai, e nos enviou o Espírito Santo para nos convencer a respeito do pecado. Não há como falar de caridade se nós não extrairmos de Jesus a caridade plena e perfeita. Não há como falar de caridade, não há como viver a caridade de fato, verdadeiramente, se nós não estivermos extraindo essa caridade do coração sagrado de Jesus. Porque a caridade que Jesus nos mostrou é a caridade que sofre, é o amor que sofre, é o amor que dá a vida pelo outro, é o amor que dá a vida por uma humanidade inteira, é o amor que dá a vida pelo esposo no álcool, é o amor que dá a esposa que dá a vida pelo amor no dá a vida pelo marido no adultério. Essa é a caridade que Jesus expressou no alto da cruz, e que o Espírito Santo usa das palavras de Paulo para falar para mim e para você nessa noite. Caridade paciente, caridade sofredora, caridade bondosa. Essa é a verdadeira caridade. E Paulo vai dizer, e olha só o que não é caridade. A caridade, ela não é orgulhosa. A caridade não tem inveja, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor e não se alegra com a injustiça. É mais do que claro para nós que muitas vezes nós somos impulsionados a acreditar que estamos vivendo algo perfeito e pleno. É aquela velha história, irmão: eu te perdoo, mas não faz mais isso. Você não está perdoando, nós não estamos perdoando quando estamos fazendo isso, porque Jesus no alto da cruz não disse: Pai, perdoai-lhes, mas se eles fizerem de novo, aí o Senhor desce a lenha neles. Jesus no alto da cruz diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós muitas vezes achamos que estamos sendo caridosos, eu estou te perdoando nessa hora, mas não faz mais isso. Isso não é perdoar, irmão.
E muitas vezes a gente ouve: eu te perdoo, mas por favor some da minha vida. Isso não é perdão, querido. Quantas são as realidades que a gente vê e a gente fala. Sabe uma outra coisa que me vem ao coração, querido? Quando nós muitas vezes achamos que isso é amor, achamos que isso é justiça. Quando alguém nos calunia, quando alguém mente contra nós, e aí nós dizemos: bem feito, tomara. Ou quando nós começamos a desejar: não, tudo bem, eu perdoo porque ele me fez assim, eu aprendi o que é o amor, mas tomara que ele sofra as consequências, tomara que ele colha aquilo que ele está plantando, tomara que Deus ainda põe Deus no meio, tomara que Deus o castigue. Oh, amado no Senhor, querido, isso não é justiça não, irmão. Tomara que Deus faça justiça. Deus está vendo o que ele me fez, Deus está vendo o que esse homem me fez, Deus está vendo o que essa mulher me fez. Tomara que ele pague das mãos de Deus, tomara que Deus o castigue, tomara que Deus castigue essa mulher. E aí eu vou estar tranquilo, porque eu vou ver a justiça de Deus. Isso não é justiça não, querido. A justiça de Deus nada mais é do que a verdade ser revelada, a verdade sobre nós, e não imposição de castigo sobre outras pessoas. Ah, mas essa pessoa me caluniou, ela mentiu contra mim, ela me perseguiu, ela falou mal. Querido, isso não é justiça. A justiça de fato que nós devemos pedir em oração para Deus não é o mal do outro, indiferente se ele te perseguiu, indiferente se ele estrupou alguém da sua casa, se ele assassinou algum familiar seu, se ele desviou seu filho, se ele matou seu filho, indiferente. Isso não é caridade, isso não é justiça. A justiça de fato é Deus revelar que você existe e que você vive a caridade de Jesus, que você vive o amor pleno, o amor ágape em você. Isso é justiça, isso é caridade. Quando nós somos perseguidos, maltratados e humilhados, não tem que desejar nada para ninguém. Tomara que o Senhor castigue, tomara que o Senhor devolva para ele da mesma forma. Não, isso não. A justiça que eu peço é que Deus revele de fato quem eu sou, e quais eram as intenções, e quais são as intenções do meu coração. Isso de fato é amar, isso de fato é pedir justiça. Agora imagina, rapaz, se Deus é amor, imagina que alguém me fez mal, eu vou ter a cara de pau de pedir para Jesus: Senhor, que o Senhor me abençoe e destrua a vida do outro, que o Senhor me abençoe e desça fogo no outro. Porque foi o que Tiago e João disseram naquela hora quando rejeitaram Jesus lá na Samaria. Jesus ia passando pela Samaria e não conseguiu hospedagem, e João e Tiago haviam ouvido de Jesus que eles tinham recebido o poder de expulsar demônios e de operar milagres em nome de Jesus. Naquela hora eles olham para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor quer que nós lancemos fogo sobre esse lugar? O Senhor quer que nós mandemos fogo sobre esse povo aí que não quis te receber, que não quis te acolher? Isso não é justiça não, irmão. Isso não é caridade. É justamente sobre essa realidade que a palavra fala para nós nessa noite. A caridade tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É difícil, é claro que é difícil. É por isso que nós estamos dia após dia aprendendo do Senhor, dia após dia. E há uma outra realidade que precisa ficar claro no nosso coração, porque Paulo escreve falando sobre o amor. A maior expressão do amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai e dos dois por nós é o Espírito Santo. Ele é o amor pleno, Ele é o amor em persona, Ele é o amor em pessoa, e é Ele que habita em nós. É Ele quem está sobre a face da terra assistindo a igreja, é Ele quem está sobre a face da terra nos levando a reconhecer o pecado, nos levando a tomar consciência do pecado, nos levando a ter consciência do juízo e do pecado, como escreve São João no Evangelho no capítulo 16. Ele é o paráclito, Ele é o advogado, Ele é o sustentáculo, e Ele é a maior expressão do amor. E Paulo termina essa passagem falando: tudo isso vai passar, os dons sobrenaturais passarão, a profecia, porque a profecia é imperfeita, ela vai cessar, a ciência vai findar, porque a ciência que nós temos ela é parcial, ela vai chegar um dia, e é claro, nós não vamos mais precisar, porque é o que o próprio Paulo vai escrever. Hoje eu vejo como que por um espelho, mas vai se revelar e eu vou ver face a face. E quando eu estiver diante da presença de Deus, eu não preciso mais do dom da profecia. Profetizar o que? Se eu já estou vendo aquilo, se eu já estou vendo a realidade a qual eu profetizava em nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Ter ciência do que? Se eu vou estar diante do dono da ciência, do criador da ciência, para que querer ter ciência de mais alguma coisa? Além do mais, porque todo esse tempo chegará a um fim.
O nosso tempo sobre a face da terra, onde a ciência nos é dada para edificar a igreja, chegará ao fim. O dia em que o Senhor nos chamar para estar com Ele no céu, na eternidade, para que é que nós precisaremos mais da ciência? Se tudo vai estar claro diante dos nossos olhos, e é o que Paulo está dizendo. Quando eu era criança eu pensava, falava, agia como criança, mas agora, maturamente, eu consigo entender que tudo isso vai passar. E eu vou ver não mais como que por um espelho, confusamente por um espelho, não. Eu vou ver face a face, eu vou ver, e nós esperamos isso, porque o dom do amor, o mais perfeito de todos os carismas, o homem é agraciado com ele justamente para que nós possamos de fato viver e contemplar, não apenas por um espelho, mas contemplar face a face. Todos os dons nos é dado para edificação da igreja num todo. E eu queria terminar falando para você rapidamente sobre isso. Quando muitas vezes as pessoas não entendem sobre o dom das línguas, e a gente ouve algumas pessoas até dizendo é o menor de todos os dons. Querido, se é o maior ou só o menor, não importa, mas de uma coisa eu tenho plena certeza: é o que abre para todos os outros. A caridade é o caminho perfeito, vai dizer São Paulo em 1 Coríntios 12:31. É o caminho perfeito para se aspirar aos dons sobrenaturais. O amor, quando eu amo, quando eu aprendo a amar, tudo vai refletindo. O Senhor gratuitamente, pela força do amor, vai presenteando, vai gratuitamente liberando a revelação dos outros dons. Mas especificamente é pelo dom da oração em línguas, é pelo dom da oração no Espírito que vai fluir a palavra de ciência, que vai fluir a palavra de sabedoria, que vai fluir a cura, que vai fluir o milagre, porque pelo dom das línguas eu edifico a minha alma particularmente. É o único dom que edifica a si próprio primeiro. Quando nós oramos no Espírito, quando nós oramos com gemidos inefáveis, como o próprio Paulo escreve em Romanos 8:26, estamos edificando, o Espírito está edificando a nós primeiro. Ele está revelando toda a ciência da realidade que está à nossa volta, revelando no nosso coração. Então, o dom das línguas é o que abre o caminho para todos os outros. A caridade abre a dimensão dos carismas, e o dom da oração no Espírito, o dom da oração em línguas, o dom de falar e de cantar em línguas é o que vai abrir caminho para todos os outros dons. Vai abrir caminho para a palavra de ciência, vai abrir caminho para a palavra de sabedoria, vai abrir caminho para a operação de curas e milagres, vai abrir caminho para o discernimento nos espíritos, vai abrir caminho para o dom do discernimento dos espíritos, vai abrir caminho para o dom da profecia, para a interpretação das línguas e para o dom sobrenatural da fé. É através do dom da oração em línguas, do dom da oração em espírito, dos gemidos inexplicáveis e inexprimíveis do Espírito Santo, que ele vai me edificando, que ele vai revelando toda a ciência e toda a realidade sobrenatural e espiritual que está à minha volta, edificando e me dando sabedoria, me dando discernimento de que caminho seguir, de que caminho traçar, de que caminho percorrer. Por isso, muitas vezes a gente vê o dom de línguas sendo tão perseguido dentro da igreja, o dom de falar em línguas sendo tão duvidado, sendo tão colocado em dúvida pela igreja por conta disso. O inimigo detesta homens que falam em línguas, homens e mulheres que oram em línguas, e começa a agir. E aí eu termino falando para você que aí entra a caridade, porque todos os dons eles estão a serviço da caridade, como vai escrever a igreja, como a Santa Igreja nos diz no Catecismo, no parágrafo 2003. Todos os dons estão a serviço da edificação da igreja na força da caridade. E quando muitas vezes nós somos incompreendidos pelo dom de línguas, quando o dom de línguas muitas vezes ele é colocado à prova, como ele é muitas vezes colocado em dúvida pelas pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo providencialmente permite que isso aconteça. Por quê? Porque a igreja que está sendo perseguida, porque ora no Espírito, porque ora em línguas, antes de orar no Espírito e antes de orar em línguas, precisa aprender a maior de todas as línguas, que é a língua do amor. Amar aqueles que estão perseguindo, amar aqueles que estão colocando em prova um dom que não é nosso, mas que é do Espírito Santo. É isso que muitas vezes a igreja não consegue entender.
Se busca primeiro o sobrenatural. Eu quero fazer milagre, eu quero operar milagre, eu quero curar em nome de Jesus, eu quero falar, eu quero profetizar, eu quero falar em línguas, mas não buscou ainda a essência primeira, que é o dom da caridade. E muitas vezes a perseguição, ela vem permitida pelo céu, ela vem permitida pelo alto, justamente por isso, para nos educar e para nos amadurecer, para nos fazer viver essa palavra, para nos fazer entender que a primeira língua que nós precisamos aprender a falar é a língua predominante do universo, que é a língua do amor. E consequentemente, aí sim, quando as pessoas começam de fato, e quando o Senhor de fato começa a enxergar em nós a caridade e o amor, Ele vai liberando os dons do Espírito, Ele vai liberando e fazendo cair por terra toda a perseguição, Ele vai trazendo clareza e discernimento no coração daqueles que estavam perseguindo, colocando à prova um dom do Espírito Santo, que é o dom da oração em línguas, o dom de falar, de cantar e de profetizar em línguas. O próprio Senhor vai intervindo, Ele vai agindo e vai sanando as dúvidas, vai curando os corações, mas primeiro Ele permite a prova, primeiro Ele permite essa dificuldade para nos levar a essa maturidade, a nos levar a entender que de fato o primeiro dom que nós devemos buscar, a primeira língua que nós devemos falar, é a língua que predomina sobre toda a face da terra, mesmo que muitos não saibam, mesmo que muitos não tenham experimentado. Essa é a grande verdade. A língua predominante do universo é a língua do amor, expressa de forma tremenda e brilhante no alto da cruz, por aquele que nos ensinou e tem nos ensinado a falar a língua do amor. 9h37, nós saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça, nós já voltamos com o último bloco para orarmos juntos diante da presença do Senhor. Continue ligado. Anunciação FM. E você curte agora Padre André Luna e a canção Quem Ama Não Perde Tempo. Fique descalço um pouco para sentir o chão. A alma precisa inspirar a vida que nasce abrindo a terra e vai procurar a luz de Deus. A vida virou correria e perdeu a leveza da inspiração. A alma precisa abrir os olhos, porque a fé se alimenta de esperança. Ainda tem tempo de viver melhor. É nas pequenas coisas que Deus fala. O pai que vê o filho crescer descobriu o melhor da vida. É dentro de casa que o céu começa, nas pequenas coisas de quem ama e não perde tempo. Quem ama não perde tempo. Fique descalço um pouco para sentir o chão. A alma precisa inspirar a vida que nasce abrindo a terra e vai procurar a luz de Deus. A vida virou correria e perdeu a leveza da inspiração. A alma precisa abrir os olhos,
que a fé se alimenta de esperança. Ainda tem tempo de viver melhor. É nas pequenas coisas que Deus fala. O pai que vê o filho crescer descobriu o melhor da vida. É dentro de casa que o céu começa, nas pequenas coisas de quem ama e não perde tempo. Quem ama não perde tempo, não perde tempo. Quem ama não perde tempo, não perde tempo. Oh, 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 oh. 9h43. Nós voltamos com o último bloco desta noite do programa Fonte de Avivamento. Noite de quarta-feira, graças a Deus. Tá aí a belíssima canção, querido. Eu queria aproveitar e dizer isso para você. Primeira vez que eu ouvi esse sacerdote cantando foi num programa da Canção Nova chamado Arena do Som, que passava todo domingo à noite. Se eu não me engano, acho que ainda passa, né? Arena do Som, transmitido domingo à noite pela Canção Nova. E eu fiquei maravilhado de ver. Ele é da mesma congregação da mesma congregação que pertencia ao saudoso Padre Léo. Na realidade, da mesma congregação, ele também é consagrado de Betânia, né? A casa, a comunidade fundada pelo nosso saudoso Padre Léo, Padre André Luna. Se você tiver a oportunidade, esse CD dele é tremendo, é maravilhoso. São canções assim proféticas, nesse ritmo mais calmo, né? Nessa melodia mais calma, mais profundas, belíssimas as canções do Padre André Luna. Um grande profeta, um grande homem de Deus também é esse homem chamado, né? Esse sacerdote chamado André Luna. E nessa noite, queria aproveitar aí também agora para mandar um abração para Maria Célia lá em Jaboticabal, para Cleonice Frutal do Campo, para o Rodrigo, para Elaine, para o meu irmão Del lá em Cândido Mota. Um abraço para vocês aí, gente. O Eric, não tenho visto, eu não sei, acho que o Eric deve estar de viagem, o Eric de Limeira. Não tenho visto nenhuma postagem aí, deve estar de férias. A maioria do pessoal nessa época do ano, graças a Deus, né, tem o grande privilégio e a oportunidade de passear com a família, de sair de férias. É isso aí mesmo, tem que sair mesmo, aproveitar, porque Jesus deixou bem claro para nós, não sabemos o dia e a hora, ele pode voltar como um ladrão no meio da noite. E o que é bom precisa ser vivido, né? Então tá aí. Um abraço para Marlene Silva, da cidade de Limeira, para o Adilson, meu irmão Adilson, coordenador do grupo de oração Arca da Aliança de Americana, Juliano Farias, a Elô Pinheiro de Campinas, Vanessa de Sumaré, Vanessa Totos Tu, esposa do Jailson. Um abraço, Vanessa. A minha irmã Rosane, lá do Vale das Nogueiras, aqui em Americana. O Marlon Araújo. Ô Marlon, um abraço para você lá em Capão Bonito. Irmão de ministério, tá aí um grande pregador também, pregador missionário, anda pelo Brasil afora. É isso aí, profeta. O Senhor disse para nós, Lucas 19:40, se nós não falar, as pedras vai falar, meu irmão. É isso aí, né? É isso aí. É muito claro isso para nós, né? Se Ele deu a graça da gente falar em nome dEle, não é mérito nosso, é mérito dEle. Ele, né? É Ele quem derrama sobre nós os méritos. Que assim seja. O Alan Zanetti de Americana e a Maria Benedito, forte abraço para vocês. E eu queria até aproveitar para falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Final de semana a gente viveu um momento legal. Eu tenho experimentado isso. E algumas vezes a gente ouve, eu fico feliz sim, não vou dizer que não. Senão isso é falsa humildade, né?
Fico feliz, pessoas, pô, Carlinhos, foi boa a pregação, tal, glória a Deus. Tem alguns irmãos até que falam assim, não pode falar isso não, que você estraga o pregador. Depende, irmão, depende, né? A gente já começou a alcançar um pouquinho de maturidade espiritual para entender que nós é igual o burrinho que entrou com Jesus em Jerusalém. É a mesma coisa, não tem o que tirar. Jesus mandou buscar o burrinho lá, montou em cima dele. E aí quando estava entrando em Jerusalém, que o povo começou a bater palma, e Hosana, Hosana, bendito aquele que vem o nome do Senhor. O burrinho, quando ele dava de levantar a cabeça para a chapa que era ele levantava as orelhas, a cabeça, Jesus batia na orelha dele. Jesus dava era de lata na orelha. Jesus dava era de mão aberta na orelha. Baixa a cabeça, rapaz, não é para você não, é para mim. É isso, né? É isso aí já ficou muito claro para nós. Então, glória a Deus. Agora também a gente também não pode ficar com falsa humildade, não. Deus está dando a graça de pregar, irmão. Deus está dando a graça de falar. Se você prega bem, se Deus te deu esse presente, te presenteou com esse dom de pregar bem, de falar bem, não se orgulhe com isso. Não deixe isso não deixe isso virar um ídolo. Não, isso não. Porque aí de fato é risco de ir para o chão. Vai para o chão mesmo. Agora, se você entendeu isso, que você só é o burrinho, mas aí que está a graça de Deus. O nosso lugar é o lugar do burrinho. Jesus está montado, nós estamos levando ele. É isso, ponto, acabou. Mas que o burrinho tem um lugar dele, ele tem. Então, que assim seja, né? Só corre o risco de muitas vezes achar que os aplausos e o hosana é para você. E Jesus vindo, dá-lhe uma palmada na orelha. Baixa a cabeça, rapaz. Baixa a cabeça que não é para você não, é para mim. É isso. Glória a Deus. Forte abraço aí, Marlon, né? Marlon lá de Capão Bonito. Grande pregador da palavra, um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Forte abraço para você, para a família toda. Forte abraço para o teu grupo de oração aí, para toda a diocese de Itapeva. Um grande abração para você. A gente se encontra, meu irmão, pelas estradas da vida aí, pelo anúncio do Evangelho. A gente se encontra, a gente vai se esbarrando por aí, em nome de Jesus, por intercessão de Maria. Poderoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nessa noite em nome de Jesus, pelo derramamento do teu Espírito Santo sobre nós. Te agradecemos, Senhor, pela poderosa intercessão do coração de Maria, que ora e intercede por nós 24 horas diante da tua presença. Te agradecemos pela proteção do nosso anjo da guarda. Te agradecemos pela presença dos teus anjos e toda a milícia celeste. Te agradecemos pela comunhão com os santos e por sermos agraciados pela poderosa intercessão que flui de toda a santidade alcançada por esses homens que agora, homens e mulheres, que agora estão diante da tua presença por toda a eternidade. Te agradecemos nessa noite por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração sobre a verdadeira caridade. Te agradecemos nessa noite, Senhor, por entender que de fato, ainda que nós busquemos tudo aquilo que é proveniente sobrenaturalmente do teu Espírito, a primeira graça que nós precisamos buscar é o maior de todos os dons e carismas, que é o amor. O amor que nós conseguimos extrair da tua cruz, o amor que nós conseguimos extrair do maior exemplo de doação, do maior exemplo de martírio, que foi a tua morte de cruz. Nós te agradecemos essa noite, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós, que o Senhor possa derramar sobre aqueles que ouvem nessa noite, que o Senhor possa derramar sobre a tua igreja, que o Senhor possa derramar e manifestar e inflamar os teus carismas, que a tua igreja seja edificada, que a tua igreja seja agraciada pelos dons do teu Espírito, mas acima de tudo, que a tua igreja seja tremendamente agraciada pelo dom do amor, seja tremendamente agraciada e possa experimentar o amor, Senhor, possa experimentar o amor dia após dia, possa experimentar o crescimento no amor, passo a passo, degrau por degrau. Nós clamamos ao Senhor nessa hora o derramamento do teu Espírito, Ele que é a maior manifestação do teu amor sobre a face da terra. Nós clamamos nessa hora o derramamento. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre os grupos de oração, derrama, Senhor, sobre os sacerdotes,
sobre as pastorais e movimentos. Derrama, Senhor, sobre todo o bispado, sobre o Santo Padre o Papa Francisco, que hoje completa 78 anos de idade. Derrama sobre a vida dele, sobre todos os familiares. Derrama, Senhor, sobre o pontificado dele, o amor, o dom do amor, e fortalece o Santo Padre o Papa Francisco com todos os carismas, Senhor. Fortalece, unge, Senhor, com a unção poderosa do teu Espírito, manifestando e inflamando sobre o nosso sumo pontífice, derramando e manifestando e inflamando sobre, Senhor, o nosso supremo pastor, os dons e os carismas do teu Espírito, e acima de tudo, capacitando a sua santidade o Papa Francisco a ser um homem do amor, a ser um homem da misericórdia que de fato ele tem testemunhado ser sobre as nossas vidas, como pastor supremo da Igreja Católica, como o dirigente da tua igreja, como líder, como pastor, como sumo pontífice. Esse homem tem dado testemunho do amor verdadeiro, esse homem tem dado testemunho da caridade, esse homem tem dado testemunho de fato do que é a caridade. Por isso, nessa hora nós te pedimos hoje, em que ele completa mais um ano de vida, hoje em que ele completa 78 anos de idade, nós clamamos sobre a sua santidade o Papa Francisco, que o Senhor possa soprar poderosamente o teu Espírito Santo sobre ele, que o Senhor possa soprar poderosamente o teu Espírito Santo sobre todos os familiares, sobre todos aqueles que o auxiliam, sobre todos os cardeais, arcebispos, sobre todos os bispos, sacerdotes, diáconos e ministros, sobre a tua igreja dirigida, sobre a pessoa de Francisco, que nessa noite possa receber, Senhor, uma nova unção, possa receber o sopro do teu Espírito, possa receber uma bênção sobrenatural nessa noite, sendo avivada pelos carismas, sendo inflamada pelos dons do Espírito Santo. Ori alabassuri di alabalashiri di alabas, ori di anda alabassuri di canta alabassuri alabas, ori alabalari ala canta alabashiri alabas, ori anda alabashiri alabaranaia canta alabassuri di alabas, ori alabari alabassuri di alabas, o suri di anda la canta alabashiri di alabas. Que o Senhor possa abençoar nessa noite a tua igreja, mas de forma especial, Senhor, sua santidade, teu representante sobre a face da terra, aquele que foi escolhido pelo teu Espírito para dirigir a tua igreja nesses tempos, sua santidade, sumo pontífice, Papa Francisco, que ele seja nessa noite, dia em que ele celebra mais um ano de vida, dia em que ele celebra mais um ano de graça. Nós te pedimos, Senhor, nós nessa noite, o programa Fonte de Avivamento, nós que estamos em oração, a tua igreja nessa noite ora poderosamente, suplicando ao Senhor o derramamento do Espírito, a efusão, uma grande efusão no Espírito Santo sobre a sua santidade o Papa Francisco. Que o Senhor possa derramar, Senhor, que o Senhor possa soprar poderosamente, que o Senhor possa realizar uma poderosa efusão no teu Espírito sobre a vida, pontificado sobre o coração do Papa Francisco, sobre todos os familiares, que o Senhor possa fortalecê-lo como pastor e guia da nossa igreja, que o Senhor possa fortalecê-lo com os dons e com os carismas, que ele seja de fato um Papa carismático, que ele seja de fato um Papa de unção, que ele seja de fato, e todos os Papas são de unção, porque são assistidos pelo teu Espírito, porque são ungidos e guiados pelo teu Espírito, porque são iluminados pelo teu Espírito. Mas de forma especial nós clamamos nessa noite sobre sua santidade o Papa Francisco, que ele receba nessa noite unção profética, que ele receba nessa noite, através do clamor da igreja, unção profética, unção de avivamento, mas acima de tudo, que ele receba uma unção poderosa, para que ele de fato continue a testemunhar cada vez mais, para o mundo inteiro ouvir, para o mundo inteiro ver, para o mundo inteiro saber o que de fato é a caridade que o Senhor tem revelado através do coração desse nosso Santo Padre o Papa Francisco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Papa Francisco, nós te amamos, sumo pontífice, pastor da nossa igreja, aquele que dirige a barca de Pedro nesses tempos. Nós te amamos, Papa. A Igreja Católica te ama, a Igreja Católica professa esse amor, a Igreja Católica honra a fé que o Senhor herdou lá de Pedro, que o Senhor herdou do primeiro Papa, e que hoje permanece em teu coração. A fé que move o teu pontificado, a fé que move a tua vida, a fé que move a tua história como pastor da Igreja de Jesus Cristo,
sobre a face da terra. Uma homenagem que eu senti na última hora agora de fazer ao Santo Padre o Papa. Me vinha em o coração. Hoje eu vi algumas postagens, vi que hoje fiquei sabendo que era aniversário dele. Celebramos na hora do almoço na Basílica de Santo Antônio Americana. Mas e agora, na hora da oração, naturalmente o Espírito Santo me trouxe ao coração. Bendito, adorado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela vida de sua santidade o Papa Francisco. Honras ao Imaculado Coração de Maria, mãe do Sumo Pontífice, filho predileto. Isso eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida, que é filho predileto da bem-aventurada Virgem Maria. Que assim seja. Glorificado seja o Senhor pela sua igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. E eu lembro da jornada, me veio no coração aqui, né? Rapidamente eu vou te falar isso, né? Me lembrei que agora, ele já estava no pontificado quando houve a jornada agora em 2013. E eu tenho um vídeo na internet, se até você quiser assistir, entra aí lá no YouTube do Carlinhos Pregador. Já não é YouTube da missão, não. O YouTube do Carlinhos Pregador, eu tenho um canal também com meu nome no YouTube. Tá lá, Jornada Americana na JMJ 2013. E a gente debaixo do túnel, numa das avenidas principais do Rio de Janeiro, ela ficou interditada para a passagem ali do povo. E a gente dentro do túnel e nas ruas do Rio gritava, né? Essa é a juventude Papa, essa é a juventude Papa. E é isso aí. Papa Francisco, a Igreja Católica te ama. O Senhor, na nossa geração, tem dado um testemunho tremendo do que é ser inflamado pelo Espírito e arder em caridade, em nome de Jesus, por intercessão de Maria. Um abração no seu coração, fica na paz do Senhor. Nos encontramos amanhã novamente aqui, a partir das 8 horas da noite. Um abração, você fica agora com Missionário Shalom, e essa canção que não só eu, mas você, nós amamos tremendamente. Quem é esse Deus? Um abração, nos encontramos amanhã. Assim em nossas mãos, quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim?
podemos ferir, ferindo o homem. Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome, o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Pra nos amar assim. Nosso só tu és meu Deus.